Aleluia. Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de Mateus 12 verso 43. Almeida edição contemporânea. Introdução. Mateus 12:43 faz parte de um discurso maior de Jesus aos fariseus e à multidão, respondendo à sua incredulidade e à acusação de que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Este capítulo retrata um confronto crescente entre Jesus e os líderes religiosos, demonstrando a rejeição de Israel ao Messias prometido. O versículo 43 serve como uma advertência sobre a superficialidade da libertação e a importância de preencher o vazio espiritual com algo duradouro, alertando para a possibilidade de um estado ainda pior do que o inicial. A lição central é que simplesmente expulsar o mal não é suficiente. É necessário um preenchimento com a presença transformadora de Deus. Contexto histórico. O conceito de possessão demoníaca era amplamente aceito na cultura do primeiro século, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. A crença era que espíritos malignos podiam habitar pessoas, causando sofrimento físico e mental. No contexto do capítulo 12, a expulsão de demônios por Jesus é vista como uma demonstração do poder do reino de Deus e da chegada do Messias. Mateus 12:28. A acusação dos fariseus de que Jesus agia pelo poder de Belzebu era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável. Mateus 12:31-32. A menção de lugares estéreis sugere a busca incessante e a natureza insatisfeita dos espíritos malignos, sempre em busca de um lugar para habitar. A imagem de uma casa desocupada, varrida e em ordem representa uma vida que foi superficialmente purificada, mas não verdadeiramente transformada. Interpretação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Mateus 12:43 ressalta a necessidade de uma transformação completa, não apenas uma mudança superficial. Expulsar um espírito imundo representa uma libertação inicial do pecado ou de influências malignas. No entanto, a vida da pessoa que é deixada vazia, varrida e em ordem indica que essa libertação, por si só, não garante uma vida piedosa e santa. A falta de preenchimento com o Espírito Santo e a palavra de Deus deixa a pessoa vulnerável ao retorno do mal, ainda mais forte e destrutivo. Mateus 12:45. A chave para evitar esse retorno é, portanto, buscar um relacionamento profundo e contínuo com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso significa uma vida de oração, estudo da Bíblia, comunhão com outros crentes e obediência aos mandamentos de Deus. Através do Espírito Santo, somos capacitados a resistir ao pecado, a desenvolver o fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, e a viver uma vida que glorifica a Deus. Em vez de simplesmente varrer o mal, devemos permitir que Deus habite em nossos corações e transforme nossas vidas de dentro para fora. A analogia da casa vazia serve como um alerta para a necessidade de um compromisso contínuo com a fé e a santidade, preenchendo o vazio com a presença e o poder de Deus. Veja as referências em Lucas 11:24-26. Este texto é uma narrativa paralela a Mateus 12:43-45 e oferece uma confirmação da mesma lição. A repetição da história em Lucas enfatiza a importância do ensinamento. A frase "e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro" destaca o perigo da libertação superficial e a necessidade de uma transformação duradoura. 2 Pedro 2:20-22, porque, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Este texto adverte sobre o perigo de retroceder à velha vida, após experimentar a graça de Deus. A metáfora do cão que volta ao vômito e da porca que retorna ao lamaçal ilustra vividamente a degradação moral e espiritual que ocorre quando se abandona a fé.
Este versículo enfatiza que conhecer a verdade não é suficiente, é preciso perseverar na fé e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Estudo Bíblico de Mateus 12, verso 44. Almeida Edição Contemporânea. Introdução. Mateus 12 é um capítulo-chave que demonstra a crescente oposição a Jesus por parte dos fariseus e mestres da lei. Jesus desafia as interpretações legalistas do sábado, cura no sábado e expulsa demônios, culminando na blasfêmia atribuída a ele por expulsar demônios pelo poder de Belzebu. A parábola do espírito imundo que retorna, contada em Mateus 12, 43 ao 45, serve como uma advertência solene. O versículo 44, em particular, então diz: "Voltarei para minha casa de onde saí." E, voltando, acha-a desocupada, varrida e em ordem. É crucial para entender a mensagem central da parábola. A mera ausência do mal não garante a presença do bem. Um vazio espiritual pode ser reocupado por influências ainda piores. Contexto histórico. A audiência original de Jesus, principalmente os judeus do primeiro século, compreendia a importância da pureza ritual e da obediência à lei. A expulsão de demônios era vista como uma demonstração do poder de Deus. Mas a acusação dos fariseus de que Jesus o fazia por meio de Belzebu demonstra uma rejeição da verdadeira fonte de poder de Jesus. A ideia de um espírito vagando em lugares estéreis era consistente com as crenças da época sobre o mundo espiritual. A imagem da casa desocupada, varrida e em ordem evoca uma falsa sensação de segurança e progresso espiritual. A ênfase de Jesus na importância de uma escolha radical entre ele e a rejeição é um tema recorrente, refletindo a crescente divisão entre aqueles que o aceitavam como o Messias e aqueles que o rejeitavam. Interpretação. Teologicamente, este versículo, inserido na parábola, adverte contra a complacência espiritual. A casa representa a vida de uma pessoa que foi inicialmente libertada de uma influência demoníaca, seja ela um vício, um pecado, ou uma maneira de pensar destrutiva. O fato de estar desocupada, varrida e em ordem sugere uma limpeza superficial, mas sem um preenchimento adequado com a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Esta interpretação, dentro de uma visão cristã trinitária, enfatiza que a ausência do mal não é suficiente. A fé cristã ensina que o vazio espiritual deve ser preenchido por um relacionamento genuíno com Deus, através de Jesus Cristo, e nutrido pela presença do Espírito Santo. A fé genuína envolve o arrependimento, a confissão e a entrega contínua a Cristo. Para os crentes contemporâneos, Mateus 12, 44 serve como um alerta para não apenas se livrar de comportamentos pecaminosos, mas também para cultivar ativamente uma vida centrada em Cristo, buscando a santificação através do poder do Espírito Santo. Isso envolve estudo bíblico constante, oração, comunhão com outros crentes e serviço ao próximo, preenchendo a vida com o amor e a verdade de Deus. A parábola enfatiza a importância de ir além da mera reforma moral e buscar uma transformação genuína do coração, pois a falta dessa transformação pode levar a uma recaída ainda pior. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este é um relato paralelo da mesma parábola no Evangelho de Lucas. A similaridade entre os relatos em Mateus e Lucas enfatiza a importância da mensagem e sua centralidade no ensino de Jesus. Lucas 11, 26 detalha que a condição final do homem é pior do que a primeira, sublinhando o perigo da complacência espiritual e a necessidade de um compromisso radical com Cristo. 2 Pedro 2, 20 ao 22, este versículo adverte sobre a condição daqueles que, tendo escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, voltam a se enredar nelas. A comparação com o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal ilustra vividamente a regressão espiritual e a consequente condição pior do que a inicial. Essas referências cruzadas destacam que apenas o afastamento superficial do pecado não garante a verdadeira transformação e que a volta ao pecado é ainda mais destrutiva do que a condição inicial. Ao considerar essas referências cruzadas, torna-se claro que a parábola do espírito imundo é uma advertência consistente em todo o Novo Testamento sobre o perigo da superficialidade espiritual e a necessidade de um compromisso genuíno e contínuo com Cristo para evitar uma recaída ainda pior.
Estudo Bíblico, Mateus 12:45, Almeida edição contemporânea. Introdução. Mateus 12 é um capítulo crucial que revela a crescente oposição a Jesus por parte dos fariseus e líderes religiosos. Jesus demonstra sua autoridade sobre o sábado, versículos 1 ao 8, cura no sábado, versículos 9 ao 14, realiza milagres, versículos 15 ao 21, liberta um endemoniado, versículos 22 ao 30, adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, versículos 31 ao 32, e confronta a hipocrisia dos fariseus, versículos 33 ao 37. A parábola do espírito imundo que retorna, versículos 43 ao 45, serve como um aviso solene sobre o perigo de uma falsa libertação e a necessidade de um preenchimento genuíno com a presença de Deus. O versículo 45 resume o ponto central da parábola, ilustrando as consequências devastadoras da superficialidade espiritual. Contexto histórico. A parábola do espírito imundo é proferida em um contexto de crescente rejeição a Jesus por parte dos líderes religiosos. Eles testemunham seus milagres e ensinamentos, mas se recusam a reconhecê-lo como o Messias, chegando a acusá-lo de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, verso 24. Essa rejeição obstinada demonstra a dureza de seus corações e a cegueira espiritual que os impede de ver a verdade. A referência à geração má em Mateus 12:45 conecta a parábola diretamente com a incredulidade e a hipocrisia dos líderes religiosos da época. A casa desocupada, varrida e em ordem, sugere uma aparente reforma ou limpeza exterior, sem uma transformação interior genuína. Um tema recorrente ao longo do capítulo com o confronto entre a lei e a graça. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12:45 adverte sobre os perigos da religiosidade superficial e da falsa conversão. A simples emoção de influências negativas, o espírito imundo, não é suficiente para garantir a salvação ou uma vida transformada. A parábola enfatiza a necessidade de um preenchimento completo com o Espírito Santo. A casa vazia representa uma vida que pode ter abandonado certos pecados ou práticas, mas que não foi preenchida com a presença de Deus. O retorno do Espírito com 7 espíritos piores ilustra como uma vida não transformada pode se tornar ainda mais suscetível à influência do mal. Para o cristão contemporâneo, este versículo serve como um alerta contra a complacência espiritual. Não basta apenas limpar a casa. É essencial convidar o Espírito Santo para habitar e governar nossas vidas, produzindo frutos de arrependimento e santidade. A aplicação prática envolve buscar um relacionamento íntimo com Deus através da oração, leitura da palavra e comunhão com outros crentes, permitindo que o Espírito Santo transforme nossos corações e mentes, para que não estejamos vazios, sujeitos ao ataque do mal. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de contínuo crescimento em Cristo, repelindo o mal e buscando ativamente a vontade de Deus, em consonância com o Evangelho. Veja as referências em Lucas 11:24 ao 26. Paralelo. Este texto em Lucas relata a mesma parábola, oferecendo uma confirmação e uma perspectiva ligeiramente diferente. Ele enfatiza a gravidade de uma libertação incompleta, mostrando que o retorno do mal pode tornar a situação pior do que antes. Ambos os relatos destacam a necessidade de uma transformação completa e duradoura, baseada na fé em Cristo. 2 Pedro 2:20 ao 22, portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de novo se deixam enredar e vencer por elas, tornam-se piores do que antes. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem atrás, abandonando o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esta passagem descreve aqueles que, tendo aparentemente abandonado seus antigos caminhos, retornam ao pecado, tornando sua condição ainda pior. Isso ressoa com a parábola do espírito imundo, ilustrando o perigo de uma mudança superficial, sem uma verdadeira transformação interior. A conexão ressalta a importância de uma conversão genuína e de uma busca constante pela santidade, evitando o retrocesso espiritual.